A minha missão parece que fica um pouco mais difícil, depois das últimas notícias. Organizar os diretórios, e já pedimos licença para não falar em provisórias, e sim em diretórios, agora com uma certa segurança. E prestação de contas. Claro que nós não estamos aqui tratando da prestação de contas de campanha, e sim dos partidos, do órgão local. E nossa missão é verificar quais são os cuidados que são necessários justamente para que corra tudo bem lá nas vésperas do pleito. Especialista em contas, ele já falou, tenho tido oportunidades em relação à contabilidade, na medida em que eu me formei em Direito, como segunda formação, acabei encontrando um espaço junto aos colegas na área contábil. Então, estamos correndo o Estado de São Paulo, falando de controle interno, falando de compliance, disclosure, transparência, enfim, combate à corrupção, todo um trabalho na área contábil que tem surgido. E uma dedicação especial aí na contabilidade pública, que tem sido a minha profissão desde a mais tenra idade, né? E a parte eleitoral, né? Tivemos a oportunidade de escrever alguma coisa juntos na comissão. Leonardo não está nesta foto, porque esta foto é da última. Quando tive a oportunidade de conhecer o Dr. Leonardo, foi na oportunidade anterior, que escrevemos um e-book juntos com alguns outros grandes nomes do direito eleitoral. E fizemos este trabalho, que é a Contabilidade, Teoria e Prática. Submetemos agora na revista, a convite do TRE São Paulo, um trabalho científico não, um artigo que divulga a contabilidade eleitoral para o meio jurídico. Estaremos com um artigo publicado na Redesp que chama lá, né? O Dr. Michel também tem publicações no Redesp. E submetemos na Convenção dos Contabilistas, aí sim, um artigo científico com mais ou menos o mesmo escopo, convidando a classe contábil para entender que existe a necessidade de uma norma técnica contábil para o accountability das eleições. Então, não é mais a contabilidade eleitoral, e sim a contabilidade aplicada ao sistema eleitoral, que é um pouco maior e que traz, no sistema de responsabilização constitucional, um verdadeiro accountability, até por uma questão de transparência das informações. E aí todo um outro processo de crítica de dados, enfim. Nós vamos trabalhar. Partimos desta pergunta: quem pode participar da eleição? Claro que a resposta é simples. Tem que estar afiliado a um partido. Tudo bem, mas e o partido tem que estar regular? Como que eu faço para saber se o partido está regular? São dois conceitos simples. De um lado, tem que estar regularizado junto à Justiça Eleitoral, que no nosso caso são os cartórios e TREs, e o CNPJ tem que estar regular. Por que as imagens estão trocadas aqui? Porque o comparativo que a gente faz é que na Justiça Eleitoral é como se fosse uma certidão de nascimento. Quando nasce uma empresa, você registra no cartório. Quando nasce uma criança, você registra num outro cartório. Quando nasce um órgão local de um partido, você tem que registrá-lo em algum lugar. Ah, tá, mas é sobre isso que nós vamos falar. A partir desse registro é que vem como existente, como pessoa jurídica de direito privado existente, é preciso de um CNPJ. E aí nós temos o comparativo com o CPF. Uma criança tem que ter um CPF. Então, temos o CNPJ do órgão local e a nominata, essa é do DEM, a nominata de um órgão local.
No Brasil, São Paulo não é diferente, nós estamos acostumados a trabalhar com as provisórias. 90% dos órgãos locais têm sido comissões provisórias. E quem organiza isto é uma ata, entre aspas, de cima para baixo, ou seja, da estadual, criando um órgão municipal, e os nomes que estão aqui dependem de política. Quem vai ser o presidente? Quanto vale o presidente? Quanto vale a cadeira? Quem é o presidente do partido X? A dança aí dos nomes, enfim, toda uma dificuldade para estar na nominata da estadual. E isto a gente pode afirmar com tranquilidade, o TSE denominou falta de democracia. Então, quando a gente pensa na democracia partidária, nós estamos pensando em outra coisa, que é, sim, o outro processo, que é construir uma eleição democrática num conjunto de filiados em uma determinada localidade, e aí, sim, o processo é outro, é de baixo para cima. É você elaborar, convocar uma reunião, entre aspas, de fundação, como se fosse uma associação de pessoas, que é o que de fato é o partido na localidade, e a partir disso produzir uma ata, e esta ata levada a registro, e este registro levado ao cartório para produzir um documento igualzinho a esse, só que aí seguindo um outro caminho de baixo para cima, só que com a diferença de que, se for assim, será democrático. E o que eu estou perdendo um tempinho aqui para falar isso, porque isso é, de fato, o diferencial dessa eleição. A brincadeira nossa, né, que de repente você descobre que você está totalmente enrolado, à véspera da eleição, e, senhores, não dá tempo. Por melhor que seja o profissional contábil que vá consertar as coisas na Receita Federal, por melhor que seja o advogado que vá buscar a anotação no TRE, não dá tempo. Corre-se muitos riscos. É uma aventura que eu não gostaria de passar. Enfim, o que podemos fazer para evitar essa angústia? Primeiro de tudo, é a regularidade de contas. Há uma decisão a ser tomada, tramitando neste momento lá no TSE, está em vista, alguém pediu para analisar melhor, enfim. Mas pela lei, pela estrutura normativa que temos, contas não prestadas impedem a participação na eleição. Por quê? Porque causa a suspensão do partido, e a suspensão do partido é algo que só se resolve prestando contas. E para prestar contas, começa a haver problemas de responsabilidade civil pelos dados que haviam sido movimentados na época. Não há uma garantia de dizer, declara sem movimento e tudo certo. Não é bem assim, é possível cruzar dados, não foi cruzado dados até então, porque você só tinha um parâmetro dessa comparação. A partir do momento que alguém vem e fala é zero, peraí, tem movimento, a Justiça Eleitoral tem acesso à movimentação financeira da ocasião. Aí você compara aquela movimentação com zero, você tem, no mínimo, uma falsidade ideológica aí para enfrentar. Para descobrir, dica da Fernanda Caprio aqui, né? Para descobrir como está a situação das contas, ligue nos cartórios ou no cartório. Ou, se o cartório for chato, requerimento por escrito, aguardar, aí sim a dica para receber a situação por e-mail
eles têm sido bacanas e têm feito isso. Notícia recente, 2018. 2 partidos, o Patriota e o PCO, estavam nessa situação que eu acabei de descrever na última eleição. E eles não lançaram candidatos. Claro que houve recurso, houve jus esperneandi, mas não aconteceu. E a gente ainda é meio bairrista, né? Porque você fala, bom, tudo bem, Patriota lá no Amapá, problema deles. Mas um partido aqui nosso, Estado de São Paulo, capital, PCO, deixou de participar da eleição. Causa, não prestação de contas relativas a anos anteriores. Não lançou candidato. Do Amapá. Peraí, eu li ao contrário aqui? Não. No Amapá não foi lançado candidato. Então, Patriota no Amapá. E o partido... aqui em São Paulo é o PCO. Perfeito. Notícia, fonte TCE. Senhores, então é sério o negócio. Ou ainda, né, contas julgadas não prestadas, causa de suspensão do órgão local, consequência, suspensão de registro e anotação da direção municipal, sendo inativado, indeferindo outras anotações. Aí é a hora que você tem uma nominata com o seu nome lá como presidente do partido na localidade, ainda naquela modelo não tão democrático, mas você não consegue levar a registro por conta das contas não julgadas. A ação que está correndo é a DIN 6032, em que se discute exatamente esse ponto. E a norma jurídica diz, será suspenso o registro ou anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver contas não julgadas como não prestadas, devendo inativado e novas anotações indeferidas. E aqui é a complicação, que é o SPCA, para resolver isto, mesmo sem movimentação. O link, claro que conversamos sobre isso, né? O link vai ficar no material disponível, depois vocês tendo acesso, basta clicar e chega lá no sistema do TSE SPCA. Olá, tudo bem? Como vai? Por acaso é a Anitta? Sim. Ah, como eu saberia, né? Como? Fiquem à vontade. Sejam bem-vindos. Segundo passo, verificar a situação de cada um dos mandatos. Mandato vencido, ele estará caduco, ele cai no sistema. Causava a extinção. Então, a caducidade é um fenômeno semelhante à suspensão. Então, o que nós temos que ver? O mandato dos dirigentes para verificar justamente se já houve termo final, encerramento desses mandatos. E como resolver isso? Um pedido de anotação para um novo período. Fácil isso. Se a nominata tiver os mesmos integrantes, parece uma prorrogação, né? Parece um pedido de extensão, em sintonia com o estatuto, se o estatuto permitir, como se fosse uma recondução ao cargo, a renovação de uma provisória. Basta um pedido lá, teoricamente, esta anotação prorrogaria para igual período a comissão anterior. E é justamente nisso que nós temos novidades. Então, tecnicamente, basta ter o documento e pedir. Então, se o meu partido está desorganizado na localidade ou nunca existiu, melhor caminho, organize as pessoas, reúna um número X de filiados,
conforme o próprio estatuto do partido. Se fosse uma associação comum, se não me engano, o mínimo são 5, mais de 5 pessoas, você cria uma entidade sem fins lucrativos. Essa informação falhou, hein? Estou tentando me recordar aqui, mas são 5. No dia seguinte, leva a registro, publicou um edital, 5 dias antes, dizendo que haveria uma reunião com aquela finalidade, nomeia o estatuto local, a partir daí, então, nomeia o presidente dos trabalhos, convoca a formação da chapa e a chapa já é eleita em ato contínuo. Você sai daquela reunião com uma ata dizendo que o presidente do partido é o fulano. E aí a composição de toda a diretoria, próxima eleição, ou seja, numa única tarde, teoricamente, você resolve tudo, independente da política de cima para baixo. Vai ao cartório e registra. Vai ao TRE e registra. Aí você pede a anotação, exatamente nesse momento. Só que temos novidades, né? Tudo estava acomodado numa certa ordem, porque tínhamos, no ano passado, em maio, uma resolução cujo objetivo era disciplinar a criação, organização, extinção de partidos. E lá no 39 ele falava assim, ó, anotações relativas às provisórias teriam uma validade. E o TSE ficou modulando os efeitos disto até o final do ano. Quando chega perto do final do ano passado, eles falam, não, vai começar então esse prazo de 180 dias a contar de janeiro de 19, e então em 29/6, os 180 dias estariam esgotados. E todas as provisórias deveriam estar convertidas em diretórios. Ou seja, saímos da ditadura eleitoral para a democracia eleitoral. Tudo ia bem, porém, no mesmo 17 de maio, surge então a lei e diz o seguinte, ô Justiça Eleitoral, esse negócio de vocês ficarem dando limitações aqui fere a autonomia dos partidos do artigo da Constituição. Autonomia. Por quê? Poder Legislativo, no exercício de suas prerrogativas, legislou, normatizou, fez o que tinha que fazer. Então, só há um protagonismo do judiciário pela falta de atitude legislativa. Muito bem. Mudou o cenário. Vamos falar na prática? Eu ia ganhar dinheiro aqui. Eu estava feliz da vida. Quando chega o dia 17, eu estava na praia, era uma sexta-feira, esperando, né, os vetos do senhor presidente, de repente passou. E os jornalistas de plantão, esses, tem algum jornalista aí? Só tem publicitário, né? Pode falar mal não, né? Mas ninguém sabe que isso era importante. Ninguém sabe que era um divisor de água entre democracia e ditadura. Ok. Mas eu amarguei a minha tristeza lá. Aproveitei para afogar as mágoas ali naquela situação. Perfeito. O que dizia, então, a Lei 13.831, de maio, 17 de maio? Não pode acabar com as provisórias. Caso haja algum problema desses que nós estamos falando, automaticamente não se extinguirá mais os órgãos partidários locais. E também outros problemas que não vimos ainda em relação ao CNPJ podem causar dificuldades para os órgãos locais. Mas, basicamente, a questão aqui era a tal da certidão de nascimento do partido. Tem que ter ou não tem que ter, prorroga,
via democracia ou via ditadura eleitoral, né? Ditadura partidária. Vamos voltar lá, então, para fazer os comentários. Esta é a situação. Vamos verificando os mandatos, eu chego lá e a lei falou, olha, mandato, que 180 dias o quê? Mandato pode ter 8 anos. O órgão provisório poderá ter até 8 anos. Artigo 3º, parágrafo 3º. Isto é importante. Então, o que a gente pensa? Ainda, no quarto, na verdade. Exaurido o termo final, a lei proibiu a extinção automática do partido. Tá? Não pode acabar com o partido mais. Tudo bem, mas não pode, mas fica como? Não pode cancelar a anotação. Se houver problemas no CNPJ, não pode... Essa outra parte que está em preto, a parte que está em vermelho, diz respeito à certidão de nascimento. Aqui diz respeito ao cartão do CNPJ. São 2 comandos normativos diferentes. Este é para a Justiça Eleitoral, este é para a Receita Federal, basicamente. Então, para a Justiça Eleitoral, se não vai caducar, vai suspender. Só que suspensão não resolve. A suspensão também fica dependente de atos. Mas os deputados acharam que estava tudo certo. Esse era o texto que restou aprovado e vigente. Eis que, não muito longe daqui, no dia 5/9, um mês atrás, o ministro Sérgio Banhos, numa reunião plenária, só que na esfera administrativa do TSE, provocado por um dos partidos que tinha aplicado a lei que nós acabamos de ver, autorizando sucessivas prorrogações das provisórias municipais, principalmente, conforme estatuto, eles mudaram o estatuto e levaram a registro no TSE. O ministro relator fala, opa, peraí, o TSE já deu uma interpretação para essa questão dos 180 dias. Lembra lá, né? Já era a resolução. Lá no artigo 39 está lá os 180 dias. E ele falou, esse ato administrativo do partido fere o regime democrático no âmbito partidário. Ofende princípios constitucionais e não concedeu a anotação da alteração do estatuto do partido. E agora, o que nós temos? Tem a lei, tem a resolução, vale a lei, cria uma insegurança jurídica. Eu fiz questão de dizer que isso aqui é uma decisão administrativa. Então, vamos supor que fosse um órgão de trânsito, negando o cumprimento da lei. O que nós faríamos? Mandado de segurança, autoridade coatora, toda aquela situação típica de não se obter, né, o provimento, para se obter o provimento judicial, no sentido de mandar a autoridade administrativa cumprir. Porém, a fonte é o próprio TSE, e é lá que vai cair de volta, entre aspas. Não bem assim, né? Nós vamos subir nas instâncias com o nosso mandado de segurança, na Justiça Comum. Mas nós sabemos que, certamente, alguém vai interpretar como inconstitucional esta positivação legal que os deputados fizeram. Ela já nasce com uma cara de inconstitucionalidade. Então, o que o Sérgio Banhos fez? Ele reconheceu isso e já administrativamente não cumpre. E o poder é de quem manda, quem tem poder. E tem poder quem manda. Vou pagar para ver ou vou cumprir por uma questão de entendimento? Essa aventura jurídica já tem resposta publicada
no site do TSE, 2018, acabei de mostrar, PCO e Patriota. Quem tem a resposta? Não temos, né? Ninguém tem a resposta, é uma aventura. No meio da confusão, eu mandei um e-mail lá para o TSE perguntando o seguinte: posso pedir a prorrogação da vigência de uma provisória? Ela é automática, já que a lei falava-se 180 e agora fala-se 8 anos. Será? Eu criei uma situação, né? É automático isso? Quem está na nominata já está aí para os próximos 8 anos com a vida resolvida? Aí a justiça falou, não, você vai pedir e o presidente do tribunal vai analisar, ou seja, é um negócio personalizado, um por um. Já esse ano tem um TRE de um estado que já mandou as cartinhas em maio, em razão da resolução, dizendo, olha, partido tal tem uma provisória, partido tal tem uma provisória no município tal, partido tal, provisória... Por gentileza, tomem as providências. Então, administrativamente, a Justiça Eleitoral está demandando os partidos para que eles organizem isso. E o partido que eu cuido já se organizou na estadual e está exigindo das suas provisórias que transformem em diretórios. Então, lá no meu, já fizemos a lição de casa, porque é um risco que não vamos correr. Enfim, essa é a realidade. A ideia desta informação aqui é só lembrar que quando você está criando pela primeira vez, nasceu a criança, você pede anotação. Aqui, ó, da reunião. 60 dias... Então, você tem 30 dias para anotar a certidão de nascimento. Depois você tem mais 60 dias para anotar o CNPJ. Total 90 dias. Metade de um semestre de prazos aí. Então, é nesses prazos que a Justiça Eleitoral pode trabalhar. Então, 180 dias antes da convenção, já é arriscado não estar regular. Você começa a ficar na dependência de alguém lá dentro. Você não está no seu exercício, no exercício do seu pleno direito. E, por fim, verificar a situação do CNPJ, se ele está ativo ou não, que também é uma causa de suspensão. Portanto, a lei que eu me referi proibiu a extinção automática e proibiu o cancelamento da inscrição do CNPJ. Só que essas duas proibições, na prática, não resolvem. O que diz lá? Prazo de vigência do órgão partidário, ficam vedadas a extinção automática, tanto da certidão de nascimento quanto do CPF, comparado aí com uma pessoa. Por outro lado, o TSE, em agosto agora, disse o seguinte, olha, está autorizada a liberação da anotação do Sistema de Gerenciamento de Informações, que é onde tudo acontece, quando o CNPJ estiver inapto da Receita. Então, a Justiça Eleitoral está dizendo, sim, olha, problemas aí com... Estamos cumprindo a lei, problemas aí com as pendências perante a Receita Federal não vão causar a dificuldade em conseguir arrumar a certidão de nascimento, caso você esteja fazendo esse processo de transformação de uma provisória num diretório, ou renovando uma nominata, ou então pela primeira vez criando a nominata. Só que o prazo é 180 dias. Então deu para entender, ó, 180 dias é a primeira metade do semestre que vem. Aí qualquer coisa que você fizer, você vai cair na segunda metade do ano que vem, do primeiro semestre do ano que vem, que já está muito perto da eleição. Ou você tem que falar assim, espera para nomear a comissão para que durante os 180 dias aconteça a convenção. Aí você tem validade para praticar o ato. Enfim, há como... Isso se você nunca teve o órgão local ali anotado no TRE. Então, ele está naquela situação dos prazos os prazos iniciais, para quem nunca teve anotação, 30 dias
Depois mais 60 dias, 180 dias também. Enfim, aqui é o reconhecimento do TSE em relação ao CNPJ. Esse sistema onde tudo acontece, Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, recentemente ele foi reformulado, está na versão 3. Ele tem módulo externo, módulo interno, mas é lá que eu sei quem é o partido. É de lá que sai a nominata, é de lá que saem todas as informações. Quem é quem faz o quê, os endereços, enfim, toda uma realidade de dados. No CNPJ, portanto, se não houver compatibilidade do CNPJ com o sistema, automaticamente o sistema para. Se tiver pendências cadastrais das pessoas que estão na nominata, o sistema para. Essas pessoas, tesoureiro, presidente e um eventual administrador. Mais ainda, o Código de Natureza Jurídica foi recentemente alterado. Já estamos com uma nova resolução, uma instrução normativa da Receita Federal do Brasil, que atualiza o anexo, mas ela não mudou os códigos que nos interessam. Então, os códigos corretos são esses. Se não forem esses, no seu documento, procure um especialista e conserte isso. Pode estar tudo certo, mas aqui... Então, para a Receita Federal, não tem informação mais importante, menos importante. Deu erro, está errado e dá problema. Da mesma forma, aqueles problemas, né, de nome de pessoa, de solteiro, de casado, separado, dá uma confusão. É o mesmo valor que um erro de um dígito aqui. Enfim, tem que ter todo um cuidado. Portanto, impeditivo para abrir conta, enviar relatório parcial e a prestação de contas final, se você tiver com problemas no seu CNPJ. Quais são os problemas e como eles acontecem? Tecnicamente, a gente sabe a falta de DCTF e falta de RAIS. 2 problemas cadastrais que a gente fala. Todo escritório de contabilidade tem uma pasta lá de obrigações anuais que o contador ele fica lá. As pessoas titulares das suas microempresas, das suas pequenas empresas, acham que o contador não faz nada. Mas o contador tem que guardar uma pasta lá, ainda que a empresa esteja sem movimento, não esteja faturando, por causa dessas mesmas obrigações. Então, a gente compara empresa e a situação de empresário que abandona a empresa igualzinho à situação dos partidos, que, na verdade, é o que acontece, eles são abandonados. Perdeu a eleição, ganhou a eleição, vai para uma gaveta e ninguém mais olha aquilo de forma alguma. Ninguém acompanha. Quando muito, tem lá um contador que... Deixa comigo que eu presto serviços aí. E aí você fala nos valores, o camarada fala, não, onde já se viu, deixa comigo isso aqui. Pega a pasta e põe na gaveta e não cumpre. E depois vem a multa. Então, no mínimo, aí por baixo é 15 mil. No mínimo, por baixo. Todos os partidos que tiveram esse comportamento estão devendo algo em torno de 15 mil. Com as multas acumuladas aí nos últimos 4 anos. Então, devem estar regularizados na Receita, com as obrigações acessórias. Um detalhe, ter multa não impede o andamento natural dos atos de gestão partidária. Ter multa é multa, só tem que pagar. De quem é a multa? Daquele que era o titular na época. Então, proceda-se, né, a cobrança daquele que deu causa. É o que a gente espera. E para terminar, indo já para o final, até quando dá para regularizar a situação do partido? A legislação diz que é a convenção, é o divisor de água, até a data da convenção. Lembra lá na notícia do PCO e do Patriota? Na data da convenção, se o partido estiver suspenso, perdeu. Tem que ser tudo feito antes da convenção. A mesma resolução, só que no artigo 8º, parágrafo 2º,
pode participar da eleição um partido que, até 6 meses antes do pleito, tiver registrado seu estatuto no TSE, conforme disposto em lei, até a data da convenção, o órgão de direção constituído na circunscrição, de acordo com o estatuto, devidamente anotado. O que é uma provisória e uma permanente, né? Os diretórios permanentes promovem as convenções para escolha de candidatos, o que a provisória não faz. É uma eleição interna na não, aqui. Assim, elas existem esperando que haja isso aqui. É assim que nasce no direito, né? Você tem a provisória com uma visão de que ela seria um tampão ali, uma coisa para não ficar juridicamente sem lideranças. Mas o permanente é o que a lei determina. Então, a briga e o que o ministro está falando é justamente isso. Espera aí, vocês estão transformando a exceção em regra. E isto fere a democracia partidária, que está no caput do mesmo artigo. Então, ele aplica uma interpretação sistemática. E eu concordei com ele, Michel. Concordei com o cara. Falei, esse cara está certo. Vai ser assim, porque que suba até o Supremo, né, essa briga, o Supremo, que é o guardião da Constituição, vai dizer, olha, está ferindo o caput do artigo. O parágrafo não pode dizer diferente do caput. Então, ele não pode desrespeitar a democracia. Então, é uma briga jurídica, mas mais do que isso, é a democracia ou a falta dela. Enfim, é isso. Essa é a mensagem. Aqui já vimos. Tenho somente que agradecer. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Espero ter